Marco Rubio talvez seja o mais anticomunista da gestão Trump, que é uma gestão anticomunista. Ir para cá achando que a negociação vai ficar apenas nas questões tarifárias, fica sem ingenuidade. Está falando de um dos maiores opositores ao avanço da esquerda na América Latina, a origem cubana. O vice-presidente Geraldo Alckmin informou no fim de semana que Lula pediu a Trump que, enquanto negocia, suspende os 40% de tarifa. O presidente em exercício do Brasil disse que o pedido de Lula foi que, enquanto negocia, suspende a sobretaxa a produtos brasileiros. Trump designou Marco Rubio para dar sequência às negociações com Alckmin, Mauro Vieira e Fernando Haddad. Alckmin avaliou que Rubio não deve representar empecilho, dizendo que a orientação de Trump foi clara: queremos diálogo. Mauro Vieira deve se reunir com Rubio em Washington na sexta-feira para tratar do tarifaço e das medidas restritivas contra autoridades. Alckmin afirmou que 42% das exportações para os Estados Unidos estão fora do tarifaço e que 34% dos produtos estão sendo impactados diretamente. Mas, Rodrigo Constantino, o impacto que eles estão, com o qual eles estão realmente preocupados, é outro, muito outro, né? Eles se empolgaram com as palavras do Trump e demonstraram com isso não entender muito bem a arte da negociação, que é o livro do Trump e a estratégia que ele usa há muitos anos de forma bem sucedida nas negociações. Vimos agora uma muito bem sucedida em Israel, né, que ele teve que dar um ultimato em determinado momento ao próprio Bibi Netanyahu, seu aliado, né, para poder fechar o acordo e libertar os reféns remanescentes de Israel. Então, o gesto do Trump fala muito mais alto do que as palavras. E qual foi o gesto? Após um elogio ou uma massagem no ego que custa um baratinho no mercado das vaidades? Ele designar o Marco Rubio para negociar. Falou: Lula, química, muito bom, muito legal, queremos acordo, agora toma aqui meu pitbull. Né? É óbvio que isso é o mais relevante da história. Aí o Alckmin fala que isso não vai atrapalhar. Imagina o Alckmin chegando na reunião e o Rubio puxando da mala a foto dele ao lado dos terroristas, que 4 já estão mortos, abraçaram o capeta, né? E o Alckmin lá, junto. O Brasil representando o eixo do mal pró-Irã. Então, o que o governo brasileiro ofereceu em troca? O quê? É uma pergunta que poucas pessoas na imprensa se fizeram. Né? O Trump vai ficar encantado com a voz do Lula, vai mandar o Marco Rubio, que por sua vez vai ser persuadido pelo charme do Alckmin, e vai entregar menos tarifas e tudo mais. O que o Lula e o governo brasileiro estão oferecendo de demanda, de exigências do governo americano? A única coisa que a gente pode concluir é que o próprio governo americano está querendo suavizar um pouco um ou outro setor, porque as tarifas encarecem insumos americanos, para os americanos. Então, se for ceder aqui uma ou outra cesta de produtos, falando, tá bom, essas aqui ficam de fora, ou vão ter redução tarifária, chegamos numa mega negociação, num baita acordo de pai para filho. Se o governo brasileiro quiser comemorar isso, be my guest, né? Não estamos em ano eleitoral ainda, mas o Lula é sempre um eleitoreiro. Então eles vão comemorar isso aí, a mediocridade. Agora, não está na mesa nada mais do que isso. Não vamos nos iludir, Alckmin e demais iludidos do Itamaraty lulista. Né? Se é o Marco Rubio com quem vocês vão ter que negociar, é porque a porca vai torcer o rabo. E é porque não vai ter muita coisa na mesa para o Brasil, não. Acordem enquanto é tempo. É importante a gente entender essa escalação do Marco Rubio para essa negociação, ela não é aleatória, ela não é à toa. A grande maioria dos países que nos últimos meses negociaram tarifas e questões comerciais com os Estados Unidos lidaram diretos com técnicos do Departamento de Tesouro, não falaram com políticos necessariamente.
Ou seja, tudo foi tratado diplomaticamente, muitos países conseguiram boas negociações. Desde o começo, o governo americano já vem sinalizado que a questão com o Brasil é política e não comercial. Até porque os Estados Unidos nem têm déficit comercial com o Brasil, então, em relação a isso, está tudo tranquilo. A questão não é comercial, a questão é política. E vir para cá achando que a negociação vai ficar apenas nas questões tarifárias, fica sem ingenuidade. E a gente tem que entender que a escalação do Marco Rubio, ela tem um papel muito importante. A gente está falando de um dos maiores opositores ao avanço da esquerda na América Latina, a origem cubana, tendo os pais fugidos do regime cubano para Miami, onde ele cresceu ouvindo todos os problemas que os seus familiares passaram em Cuba e passando a detestar o socialismo e usando toda a plataforma política que ele tem para combater o avanço desse mesmo socialismo na América Latina. Então ele vê hoje no atual governo brasileiro uma oposição direta e uma oposição política. Então não acredite que isso vai ficar apenas nas questões comerciais, vai ter muito assunto político envolvido nisso, assim como a defesa constante do atual presidente brasileiro, não só os BRICS, como a destituição do dólar como moeda global de transação. Isso é só o Brasil que está falando no mundo inteiro, nem China tem coragem de falar isso, nem Rússia fala isso publicamente, e o presidente Lula faz questão de falar isso o tempo todo. Não, essa negociação vai ser muito pesada. Vieira e Alckmin não estão preparados para o que vai vir nas mãos de Marco Rubio. Ainda que haja algum tipo de negociação comercial, e isso só vai acontecer com concessões consideráveis do Brasil, ainda que essas concessões venham das áreas comerciais, exploração de terras raras, que é muito interessante para os Estados Unidos, haverá uma concessão muito grande, que haja isso, essa negociação não vai se limitar às questões comerciais. Com certeza, a política também vai ser discutida. Davi Aragão, e tem um outro ponto que é importante a gente ressaltar, que o vice-presidente da República no Brasil é aquele que é responsável pelas relações diretas com a China. Então, o Alckmin entrando no meio dessa conversa, é ele que vai receber os recados diretos, né? Exatamente isso. E a disputa, e principalmente o trabalho hoje de Marco Rubio no Departamento de Estado, justamente para frear o avanço de países que são contra os Estados Unidos ou que são oposicionistas diretos, como é o caso da China, ele é muito grande, ele é muito forte. A escolha de Alckmin talvez não tenha sido a mais acertada, apesar da posição dele como vice-presidente, porque ele vai ter um enfrentamento muito duro, direto com um dos principais políticos americanos e mais preparados para debater esse tipo de questão. Então, sim, vai ser exigido algum tipo de posicionamento em relação à transação com a China, ou até mesmo a posição do Brasil no BRICS em toda essa negociação. E, como eu falei mais uma vez, o Brasil não está preparado para essa guerra que ele vai começar a enfrentar agora com Marco Rubio, que eu tenho certeza vai ser muito mais duro do que Donald Trump nessa negociação com o Brasil. Rodrigo Constantino, você gostaria de acrescentar algo sobre essas negociações aí? O Geraldinho vai ter que rebolar diante do Marco Rubio e a parada não vai ser fácil, não, hein? Esse ponto que o Aragão traz é fundamental, né? Quem é Marco Rubio? Talvez seja o mais anticomunista da gestão Trump, que é uma gestão anticomunista. Ele tem muitas razões pessoais para isso. Então, uma coisa é a estratégia do Trump geopolítica. Ele quer enfraquecer a China e ele não quer uma nova Venezuela no continente. Isso já está muito claro. Só que para o Marco Rubio vai além disso. Para o Marco Rubio é uma questão pessoal. Ele não suporta o comunismo e ele sabe que o Lula é um grande defensor do regime cubano de Fidel Castro a vida inteira. Ele sabe que o Brasil vem virando uma província chinesa. Ele sabe que o Alckmin foi lá fazer festa indecorosa com gente que você não pode andar. Né? A turma do Irã e companhia, tá aí a foto. Então, tudo isso vai ser colocado na mesa. A gente não pode ser ingênuo aqui, achar que o Marco Rubio é bobinho e vai ser ingênuo. E o Trump falou, tratem bem dos meus novos amigos porque deu química com Lula. Quem pensa assim não entende a forma de operar do Trump. Né? Então, eu esperaria uma negociação muito dura e acho que esses aí que estão tentando comemorar antes do tempo podem quebrar a cara e descobrir da forma mais dura que os Estados Unidos têm uma agenda, que esse é um governo que tem uma agenda. E quando eles querem uma coisa, pergunta para o Irã o que acontece, ou pergunta para o Hamas o que acontece. Aliás,
o Marco Rubio fez uma postagem ainda há pouco, mostrando justamente isso, né? Esse é um dia que vai entrar para a história e pouca gente sabe, né, o que foi necessário por parte do presidente dos Estados Unidos para que acontecesse esse acordo. Então, nos bastidores tem muito trabalho, que nem sempre vem à tona, que nem sempre recebe o devido crédito. É uma gestão voltada para resultados. Deixa o prêmio Nobel com a Maria Corina Machado, que, aliás, reconhece que quem merece é o Trump. Deixa a turma do Free Palestine em silêncio hoje. O Trump não liga para isso. Ele é um cara que faz, entrega, está preocupado com os resultados. Isso ele quer. E no caso brasileiro, isso significa que ele vai bater de frente com muitos anseios chineses do governo petista.